Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul. O mês é dedicado à conscientização e combate ao câncer de próstata. Vale lembrar que o diagnóstico precoce pode salvar vidas, mas o exame para detectar a doença ainda é visto com preconceito por muitos homens. Aqui no estúdio eu converso com o médico urologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Matheus Soutos. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Garcia. Muito obrigado aí pela oportunidade. O preconceito com o toque retal ainda existe, né, doutor? Não tem como fugir, né? Infelizmente ainda existe muito, né? Principalmente por causa de uma desinformação. Até 2/3 dos pacientes, eles não aceitam, né, realizar o toque retal. Geralmente esses pacientes, eles não procuram o urologista e acabam ficando sem essa vigilância que é muito importante. O toque, ele é capaz de fornecer informações que outros exames não conseguem. Eles permitem avaliar tamanho, volume, forma e nódulos na próstata. 20% dos cânceres de próstata podem apresentar o PSA normal. E esses pacientes eles são diagnosticados, né, o que leva ao diagnóstico é principalmente alterações ao toque. Então isso faz com que seja uma parte imprescindível do exame físico. Ou seja, gente, só o PSA não basta. O engenheiro José Rubens tem uma pergunta para a gente. Pode rodar, produção? Realmente é necessário eu fazer o toque retal? Simplesmente fazer o exame de sangue é suficiente para qualquer diagnóstico? Seu Zé, não. O toque retal, ele é muito importante sim, né? Faz parte do exame físico. O senhor deve conversar com o seu urologista em relação a estar realizando o toque retal, a periodicidade do exame, né? Mas só o PSA não é possível garantir, tá? É tudo conversado e tudo individualizado. Temos a pergunta também da Brigitte Dolato, que é artesã e nossa telespectadora. Vamos lá. Eu queria saber, principalmente dos médicos, qual a idade que deve começar esse exame aos homens? Pergunta muito interessante. A idade que é orientada pela Sociedade Brasileira seria 50 anos no geral. Alguns pacientes com fatores de risco mais importantes, eles devem iniciar mais cedo esse acompanhamento, aos 45 anos. Pacientes que têm história familiar positiva, pacientes de etnia negra, eles têm um risco aumentado de desenvolver a doença ao longo da vida e por isso começa o acompanhamento na idade mais precoce. 8h07, o jardineiro José Expedito também tem uma pergunta para fazer para o Dr. Matheus. É um exame de próstata, né? Como é que é? Quando eu devo fazer de novo, né? Porque eu fiz ano passado, novembro do ano passado. Então, seu Zé, eu oriento que o senhor procure realmente seu urologista para estar conversando sobre isso. A orientação que passamos, no geral, é um acompanhamento anual. Isso pode ser individualizado. Alguns pacientes eles precisam de um acompanhamento mais precoce, alguns a gente pode dar um tempo maior, mas cada caso é um caso. Então, oriento que você procure seu profissional para estar te dando o tratamento mais adequado. A pergunta agora é do professor André Guimarães, por gentileza. Eu queria saber quais são os fatores de risco para o câncer de próstata. Importante também. Tanto a etnia negra, né, é um fator de risco. A história familiar, né, pacientes que têm o pai, o irmão, o tio com histórico de câncer de próstata. Esses pacientes eles têm maior risco de desenvolver a doença ao longo da vida. Sedentarismo, obesidade, tabagismo, tudo isso vai estar aumentando o risco de desenvolver a doença. O Dr. Matheus vai responder mais uma pergunta agora, dessa vez é do Jorge Martins, que é aposentado, nosso telespectador. Vamos lá. Quantos por cento dos casos de hiperplasia prostática se transformam em câncer realmente, entendeu? Então, a hiperplasia prostática ela é uma doença diferente do câncer de próstata. Não aumenta o risco. O que acontece é que muitos pacientes que já têm a hiperplasia já acompanham com o urologista, né? Esses pacientes já têm sintomas, já realizam tratamento, então esses pacientes já estão mais próximos do profissional. Mas a hiperplasia por si só, esses pacientes eles têm o mesmo risco de pacientes que não têm hiperplasia de vir a desenvolver o câncer de próstata. Vamos ver e ouvir o que o aposentado Paulo Salles quer perguntar para o Dr. Matheus. Por favor, nos oriente, nos mostre quais são os sintomas que determinam o câncer de próstata.
Seu Paulo, pergunta importante. O câncer de próstata, na maior parte das vezes, é assintomático. Então, o paciente ele não apresenta sintoma nenhum. Geralmente, quando apresenta algum sintoma, esse paciente ele já tem uma doença mais avançada. Esse paciente geralmente já tem uma doença ou mais avançada no próprio local ou uma doença metastática, aquela doença que já se espalhou. Os sintomas, eles, geralmente, são decorrentes do aumento da próstata. Então, o paciente ele pode apresentar dificuldade para urinar, jato fraco, gotejamento, pode apresentar aumento da frequência urinária, sangramento na urina, sangramento no esperma e, em casos mais avançados, pode apresentar também dor óssea, né? As principais metástases à distância do câncer de próstata são principalmente para o osso. Então, isso é um sintoma também que, infelizmente, pode ser apresentado no quadro inicial da doença. 8 horas 11 minutos, vamos ver e ouvir a pergunta do Sérgio Dolato, que é bancário. Pode rodar. Por que os homens resistem em fazer o exame de toque retal, mesmo sabendo, na maior parte das vezes, que a consequência pode ser fatal? Então, seu Sérgio, existe uma coisa muito cultural em relação a isso. Muita gente ainda pensa que o toque retal vai tirar a masculinidade, né? E não é isso, né? É um exame físico, é um exame habitual para o médico. Faz parte, sim, tem sua importância, obviamente, e o homem que faz o acompanhamento, ele não é menos homem do que o que não faz, né? Ele só é um homem mais preocupado com sua saúde. Última pergunta, a gente vai ouvir a dúvida do Edivaldo Pereira, que é eletricista. Qual seria a cura no caso de um diagnóstico mais avançado? Pergunta boa. O diagnóstico mais avançado, ele pode ser ou mais avançado no local ou mais avançado também a nível sistêmico, né, a nível do corpo inteiro. No caso da doença mais avançada no local, né, existe a possibilidade do tratamento cirúrgico, existe a possibilidade de radioterapia mais hormonioterapia e no caso da doença que já se espalhou para outros órgãos, aí geralmente são medicações que geralmente interferem no ciclo da testosterona. Doutor Matheus Souto, urologista, muito obrigado, querido, pela sua entrevista. Eu que agradeço, Garcia. Muito obrigado aí pela oportunidade.